Não fomos chamados para parecer frutíferos, mas para sermos. Não por força, mas nele, porque ele é a videira e nós os ramos. Que essa jornada acenda em nós o desejo de dar fruto fiel e permanente. Olá, família da fé, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre a carreira que nos está proposta. E nosso texto base está lá em Hebreus 12, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que desnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então aqui Hebreus, o livro de Hebreus, ele foi escrito aos judeus, que tinham se convertido e por causa da perseguição, eles estavam querendo agora retornar ao judaísmo. Então o autor fala aqui da grandeza de Cristo, ele fala que Cristo é maior do que os anjos, ele é maior, o seu sacerdócio é maior do que o dos levitas, dos próprios sumos sacerdotes da época. Cristo é superior a tudo. Então o texto ele começa falando com portanto. Existe algo aqui interessante, porque Hebreus ele fala sobre os heróis da fé, aqueles que correram a carreira da fé. Todos esses heróis da fé tiveram a sua carreira proposta, correram a carreira, caminharam em prol de alguma coisa. E nós vemos aqui, então, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, que há uma carreira proposta para todos nós. Eu e você, nós temos essa carreira proposta. Os irmãos do Antigo Testamento, nós vemos que eles tiveram essa carreira e eles completaram essa carreira com perseverança, com confiança no Senhor. Apesar de todas as lutas, apesar de todos os conflitos que surgiram, eles perseveraram e eles confiaram e olharam somente para o Senhor. E Paulo, ele usa um texto lá em 1 Coríntios que fala muito bem a respeito dessa carreira. E ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Olha que interessante, A carreira que é proposta para nossas vidas, nós precisamos entender que é para quem foi salvo. É para quem aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. É para quem já foi salvo. Então, trata-se de receber a recompensa, o galardão, não aqui do mundo, não de coisas perecíveis, mas um galardão eterno, a glória eterna, a coroa que vem através do reino de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A segunda coisa que o texto principal que nós lemos fala é como que nós devemos correr. E o texto fala que nós devemos correr desembaraçando-nos. Então nós devemos correr desembaraçado. O que significa isso, irmão? Nós temos que tirar o pecado. Ali fala sobre o peso, sobre o pecado. O pecado, irmãos, como o próprio nome já diz, o pecado é errar o alvo. Então nós precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que faz com que a gente venha errar o alvo. Inveja, orgulho, as impurezas, mentira. Então a gente precisa tirar isso do nosso coração para que nessa nossa carreira nós não venhamos a errar o alvo. Outra coisa que a gente tem que tirar da nossa vida é o peso. Sabe, o peso muitas das vezes não é pecado, mas é algo que você carrega na sua vida, um trauma,
algo que aconteceu no seu passado, e isso traz um peso para você. Imagina um atleta ter que correr uma maratona com um saco de cimento nas costas. Com certeza, ele não vai estar correndo como se ele estaria sem esse peso. Então, o que esse texto nos mostra é que nós devemos tirar esse peso. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele pode fazer isso por você. Ele pode tirar esse peso da sua vida. Ele pode te tornar esse caminhar, essa carreira, essa corrida na nossa vida mais leve. Então, a gente precisa fazer isso, né? Então, essa é a segunda coisa. Nós temos que correr desembaraçado. E a terceira coisa, o terceiro ponto aqui, como que a gente deve correr também com perseverança. Olha só o que o texto diz. O texto diz que nós devemos correr com perseverança. Olha aqui, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande número de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso, tal, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O prêmio não é conseguido no início. O que é legal no reino de Deus é que você não ganha um mapa do início. Você não ganha um prêmio no início. O prêmio é no final. Nós devemos correr com perseverança. A Bíblia fala que nós devemos olhar para o nosso alvo, tomar cuidado para não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, sempre para o alvo, sempre olhando para Jesus. E ao quarto ponto, nessa carreira, você só vai conseguir correr ela se você olhar para Jesus. Sempre olhe para Jesus. Coloque Jesus na frente de tudo. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as dificuldades, porque eles vão vir, as dificuldades vão vir. E o nosso forte é que nós temos Jesus. E há uma coisa que nós devemos alimentar na nossa vida, que é o Espírito Santo. Ele foi enviado, quando Jesus ele vai aos céus, ele fala, eu vou enviar outro Consolador, vou enviar o Consolador, e ele vai nos guiar no caminho. Dê lugar para o Espírito Santo. E para a gente concluir, faça do Espírito Santo aquele que vai te guiar no caminho. Faça com o seu guia, porque eu tenho certeza que você fazendo ele como seu guia, você vai conseguir chegar até o seu alvo, você vai conseguir completar essa carreira em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por esse devocional, Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Essa carreira que nos está proposta, Senhor, nós devemos andar e correr nela com fé. Porque o caminho, muitas das vezes, não é mostrado, mas o Senhor nos manda a dar o primeiro passo. O Senhor nos manda a caminhar. Então, o Senhor nos dê forças. Tira, Senhor, todo o peso. Apaga, Senhor, todo o peso que existe sobre esta vida, que às vezes está impedindo ela de viver o sonho que o Senhor tem para a vida dela. Pai, nós oramos e damos lugar ao Teu Espírito Santo, que Ele venha nos guiar nesse caminho, Senhor. E tudo isso, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.